continuarei crendo, mesmo quando disser, estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei sem pensar, não se pode confiar em ninguém. Que posso oferecer a Deus, o Senhor, por tudo o que Ele tem dado? Já sei, louvarei ao Senhor com oferta em suco de uva, para lhe dar graças, porque me salvou. Na reunião do seu povo, eu lhe darei o que lhe prometi. O Senhor Deus sente pesar quando vê morrer os que são fiéis a Ele. E você diz? Amém. Amém. Pai, aplica a palavra no coração dos teus filhos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos, minutos para a gente falar rapidíssimo do que foi lido. O que me chamou a atenção nesse salmo, irmão Adão, foi a frase e tantas outras que são impactantes aqui. E essa aqui, eu continuei crendo, mesmo quando disse, estou completamente esmagado. Não parei de crer, mesmo quando afirmei, sem pensar, não se pode confiar em ninguém. O que posso oferecer? O que tenho a oferecer ao Senhor? É interessante frisar, Vanessa Cavalcante e a Tati e a sua filhinha, que o salmista estava dizendo uma coisa muito forte. Eu continuei crendo, mesmo quando me sentia esmagado. Perceba que o salmista estava pensando em suco de uva quando ele pensou em esmagar. Esmagado. Porque mais embaixo no texto ele diz que vai oferecer uma oferta de suco de uva. E na sua Bíblia deve dizer uma oferta de vinho. Mas o salmista estava pensando, você já viu como uva é esmagada? No pé. No pé. Todo mundo pisa, machuca, esmaga para sair o caldo, o líquido. E se ela for da vermelha, eles pisam. E se for da verde, pisa mais ali. Isso significa dizer, em uma linguagem ilustrativa, que não importa a cor, o modelo, o jeito ou o tamanho, se você se tiver sentido esmagado, mesmo quando você estiver se sentindo esmagado, continue acreditando em Deus, pois nesse processo de esmagamento, Deus está tirando o melhor que você tem. O que é que a uva tem de melhor? O suco. Não é a carne. É a carne? Alguém que espreme a uva, joga fora o líquido e bota na boca a carne? Não. O que é interessante da uva é o suco. Então o salmista está dizendo, eu me sentindo esmagado, despedaçado, moído. Aí me faz lembrar, irmão Luiz, de um negócio que o meu avô tinha, que eu esqueci o nome daquela peça. Era o torno. Era o torno. Tudo que ele botava ali, pensava e toma martelada. Depois que vai sair do torno, acabou, filho. A vibrensar, estava seguro e o meu avô desamassava lata, amassava arame, fazia o que queria, preso no torno. Muitas vezes a gente se sente assim. A boca sorrindo, os olhos chorando, o coração partido. E como a gente gosta de não demonstrar para as pessoas o que a gente está sentindo, aí a gente acaba escondendo, cercado de pessoas, e muitas vezes no quarto sozinho, não sei para que eu estou vivo, não sei para que eu existo, não sei para que eu estou ainda aqui, eu não sirvo para nada, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me olha. Ei, entenda bem, todo o processo que você passa, se você estiver mediante a vontade de Deus, mesmo mediante o processo de esmagamento, de processamento que você está passando, Deus está tirando o melhor de você para te fazer ainda mais especial. Enquanto, Vanessa, o líquido da uva estiver na uva, ela é especial, mas não é tão especial. Mas quando o líquido da uva é tirado e transformado em vinho, o valor da uva é mais
Caro, porque o valor não está na carne, o valor está no conteúdo, no líquido, no que tem dentro. Deus não olha especificamente para o externo, Deus olha para o seu interior. Qual o líquido está saindo de você? O líquido que alimenta as pessoas com mensagem de vida, com mensagem de cura, com mensagem de restauração, com mensagem de transformação, com mensagem de regeneração? Ou quando você está sendo imprensado, você diz: Deus não existe, Deus me esqueceu, Deus me abandonou, Deus não me vê, Deus não me enxerga, Deus não me olha, eu não consigo ver Deus nessa situação. Mas é exatamente nela que Deus está te provando para tirar de ti o melhor e te deixar mais valioso ainda. Mas pastor, nunca vi esse texto por esse aspecto. É bom a gente ver o texto por vários aspectos. Perceba bem, o salmista disse que mesmo nos momentos de adversidades, porque crer em Deus, crer na palavra, vir ao culto, quando a gente tem 3 cestas básicas guardadas e mais 3 debaixo da cama, é fácil. Vir adorar o Senhor quando as contas estão pagas, quando a dívida da mulher da Avon está paga, quando a dívida da Natura está paga, quando a dívida do de carro está paga, está fácil. O negócio é quando a coisa estreita e a gente olha para um lado, para outro e não vê alternativas. Quando a gente olha para um lado, para o outro e só vê alguém te espremendo. Quando a gente olha para um lado, para o outro e só vê pessoas como gavião, só esperando você morrer para te devorar. Aliás, urubu, né? Urubu, gavião não. Gavião mata para comer. O urubu espera morrer para comer. Como urubu, e esperando morrer para comer. E é nesses momentos que Deus está olhando. Pastor, isso tem na Bíblia? Tem. Até o capítulo 20 de Jó, no versículo 3, Jó diz: no saí do ventre, no capítulo 1, versículo 3, no saí do ventre da minha mãe. Capítulo 3, versículo 1, no voltarei do Senhor Deus, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em Jó 19, 25, ele diz: porque eu sei que tenho crido. E em Jó no capítulo 9, ele diz para a mulher dele: como falas umas loucas, tu está falando. E a Bíblia diz que em nenhum momento Jó pecou. Jó estava sendo espremido. Não devia nada a ninguém. Era um homem de oração. Era um homem que entregava os filhos a Deus. Era um homem que conhecia a palavra. Era um homem que era temente ao Senhor. Mas de repente Jó estava espremido. E Deus disse para Satanás: tu viste, meu servo Jó? Homem reto, temente, que se desvia do mal. Mesmo espremendo ele não reclama, ele está calado, ele me adora. Mesmo os inimigos virando as costas para ele, os amigos virando as costas para ele e parecendo mais inimigos do que amigos, ele me adora. Mesmo a esposa o abandonando, ele me adora. Mesmo os filhos deixando ele, me adora. Você viu, meu servo Jó? Eu dou testemunho por ele. Perceba, em que processo você se encontra hoje? Você está uva? Está a uva sendo espremida? A uva já espremida? Você está se sentindo um bagaço? Você está parecendo que está querendo descrer em Deus? Como é que tu se encontra hoje? É fácil a gente entender esse texto se a gente olhar em uma ótica diferente. Mesmo sendo espremido, o salmista diz aqui, no versículo 7, meu ser inteiro continua confiando no Senhor, em Deus, pois Ele tem sido bom para mim. Como assim, sabe? Ele tem sido bom para você, se você está acabando de dizer que está espremendo. Tem sido bom para mim, pois Deus me livrou da morte e fez parar as minhas lágrimas e não deixou que eu caísse em desgraça. Mesmo espremido, mesmo caluniado, mesmo zombado, mesmo anarquizado, mesmo esquecido, um rei. Ei, mesmo abandonado, um rei disse: todo mundo me abandonou. Absalão me abandonou. Algumas das minhas mulheres me abandonaram. Os meus filhos estão me envergonhando. A perseguição vem por todo lado. Os meus inimigos querem me matar. Parece que estão me espremendo.
parece que eu estou na última gota, mas uma coisa eu sei, Deus está me espremendo para tirar de mim o melhor, Deus está me espremendo para dar de mim o melhor, Deus está me espremendo para que eu possa mostrar para as pessoas que mesmo na dor, no sofrimento, na angústia, na tortura, eu o adoro, eu sei que Ele existe e Ele não vai me deixar morrer, mesmo estando sendo espremido. É interessante a gente frisar isso. Vai ser só de 20 minutos, não vai passar disso, mas eu queria que você entendesse uma coisa importante. É no processo de esmagamento que se percebe o sabor do suco. Interessante que você vai olhar o processo da uva. O profissional que experimenta o vinho, pelo líquido e pelo cheiro, ele consegue saber o sabor. Pelo líquido e pelo cheiro. Como assim, pastor? Eu vou lhe explicar. As pessoas só vão saber o valor que você tem, ou uva, não quando você está no pé. No pé você tem um valor. Tirada, você tem outro valor. Madura, você tem outro valor. Mas só vão saber o seu sabor se colocarem para espremer. O seu sabor se colocarem para espremer. Porque há muitas uvas que quando são esmagadas, elas mostram que elas não são doces, apesar de parecer. Elas mostram que elas são amargas. Mas as uvas que temem ao Senhor, quando são espremidas, mesmo no processo de esmagamento, elas dão frutos, sabores doces. Mas como é que pode? A fulana passando por um processo desse, o marido desempregado, a esposa em crise, faltando compra em casa, faltou dinheiro para comprar o material das crianças, não tem dinheiro para comprar calçado, o perfume já se acabou, mal está tendo água para tomar banho, mal está tendo comida para comer, mas mesmo assim ela consegue sorrir, ele consegue cantar, ela consegue adorar, ele consegue agradecer, ela consegue cultuar. Por quê? Porque a qualidade do suco dessa uva é de primeira. Que uva é você? É o tema desta mensagem. Os salmistas estavam dizendo que, mesmo esmagado, ele ia dar o que para Deus? O melhor do suco de uva. Ele ia dar o suco de uva. Ou seja, ele estava dizendo em outras palavras, Senhor, pode me espremer. Em alguns momentos, em algumas situações, parece que a confiança do Senhor sumiu de mim. Eu até pequei quando eu pensei que o Senhor me esqueceu. Mas sabe uma coisa? Pode me espremer. Quanto mais o Senhor me espreme, mais eu sai de mim o meu melhor. E saindo de mim o meu melhor, eu não vou dar a fulano, ou a ciclano, ou a beltrano, ou a esposa, ou a marido, ou a filha o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor para ti. Fim da conversa. Aí é por isso que salmista, mesmo a família sendo uma bagunça, mesmo o filho estuprando a irmã, mesmo o filho fazendo sexo com todas as esposas de Davi, para envergonhar o pai, mesmo o filho perseguindo a ponto dele fugir, mesmo o filho querendo o matar, Davi mesmo cheio de pecado, mandando matar um soldado para ficar com a mulher dele, Davi mesmo sendo todo troncho, quando ele se arrependia, ele rasgava o coração, permitia ser espremido e dizia: Deus, tire de mim, se o Senhor vê alguma coisa boa em mim, tire tudo de melhor para ti. Em outras palavras, no Antigo Testamento, eu estava dizendo o que disse Paulo: não vivo mais eu, mas eu quero que o Senhor viva em mim. Perceba, é interessante a gente frisar que quando você decide dar o seu melhor para Deus, quem está te espremendo está perdendo tempo. Porque quanto mais te bate, mais tu é omelete. Quanto mais te bate, mais cresce. Quanto mais te bate, mais é bom. Quanto mais te bate, mais tu está prosperando, está crescendo. Como assim? Quanto mais te bate, mais tu amadurece. Quanto mais te bate, mais tu fica mais preparado, mais preparada. Quanto mais te bate, mais você fica com couro grosso, como dizia o povo lá no Nordeste. Quanto mais te bate, mais o povo, você fica mais cheio de experiência, de intimidade com Deus. Deixa bater. Mas eu tenho vontade de reagir.
Mas quando você está sendo espremido e sabe que aquilo é para tirar o seu melhor para Deus, até os teus inimigos trabalham para fazer você ficar mais perto, mais perfeito, mais próximo da vontade de Deus. É por isso que nem todas as vezes que você, nesse processo que você está passando, você precisa reclamar. O salmista, lá no Salmo 23, no versículo 4, ele diz: prepara, Senhor, uma mesa para mim, quando os meus inimigos estiverem bem longe. É assim? Prepara uma mesa perante mim. Aonde, irmão? Na presença. Na presença, sabe o que o salmista estava dizendo? Muito próximo. Os meus inimigos me vejam na mesa, comendo, festejando e dizendo: só o Senhor é Deus. Quanto mais te espreme, quanto mais te persegue, você mostra a qualidade da uva que você é. Eu não vejo motivo para ter felicidade aquele povo do sertão. Eu acho que ter felicidade é ter o que eu tenho. Ter felicidade é ter Jesus. Não é ter dinheiro, não é ter carro, não é ter isso ou aquilo. Ter felicidade é ter Jesus. Independente se no sertão, na capital, no interior ou na zona rural. É ter Jesus, é o mais importante, é crucial. Porque se lhe espremerem, se lhe amassarem, se lhe botarem numa frigideira, se lhe colocarem num liquidificador e esmagarem você, aí você canta como Marcos Antônio: toma os pedaços do meu ser. Deus é especialista em recuperar quem está quebrado. O salmista sabia. O salmista confiava. O salmista acreditava. Por isso que no Salmo 93 ele diz: o Senhor me conhece, independente de como eu me encontre. Deixe de se preocupar com aqueles que estão te batendo. Se preocupe com aquilo que está saindo de você. Se for uma uva de qualidade, você está saindo de um processo de menos valor para um processo de mais valor. Você está se tornando um vinho que vai para uma garrafa e ali vai ser guardado. E quanto mais o tempo passa e o vinho fica velho, mas ele fica valioso. Aí quando eu estava pensando sobre isso, eu comecei a imaginar. Prenderam um bocado de bandido aí, a Polícia Federal esse dia, não foi? Não prenderam um bocado de bandido? Aí na casa de um camarada tem uma garrafa de vinho que custava 350 mil reais. Rapaz, eu tenho impressão que quando o camarada toma um copo de um vinho desse, ele toma bem com pena, tá? Eu sei, irmão Luiz. Não estou falando se for um dinheiro honesto. É for um dinheiro honesto. O camarada vai. Você já pensou? Você tomar. Tem gente que compra. Exatamente. Você tomar um copo de um vinho que custa 350 mil reais a garrafa. Rapaz. Agora, esse vinho de 350 mil, quando a uva estava no pé, ela tinha esse valor? Não. Precisou passar pelo processo de fermentação, processo na garrafa, envelhecimento do vinho. O vinho tinha mais de 30 anos. 30 anos dentro da garrafa. E às vezes quando eu sou uma uva e estou no processo, que eu passo um mês, meu Deus, e agora? Ei, entenda, quanto mais você passa pelo processo, mais valioso você fica. Está difícil de entender ou está fácil? Estou terminando, porque já passou 20 minutos. Misericórdia. Irmãos, para terminar, o seu valor não é dado agora. O seu valor vai ser dado depois que você tiver fermentado e esperado um tempo.
para que haja o envelhecimento do processo e a qualificação do produto. Você é um vinho que pode estar saindo do processo de ser uva, transformando-se em líquido, vai para um local chamado, esqueci o nome agora, vai para a adega, é ali na adega onde o vinho envelhece. E esse envelhecimento pode durar 1 ano, 2, 5, 10, 15, 20, 25. E quanto mais velho fica, mais valioso é. Já pensou? Depois de um processo desse que você sai, você entra no processo com valor X. Quando você sai do processo, você está valendo 10, 15, 20 vezes mais. Então o importante não é como você entra, é como você sai. Por isso que dentro do processo, ou entrando no processo, eu preciso enxergar depois do processo. Eu não estou vendo agora, eu estou vendo amanhã, eu estou vendo o futuro. Amanhã eu vou ser melhor do que ontem, porque ontem, porque hoje eu fui melhor do que ontem, e amanhã eu sou melhor do que hoje. É um processo de melhora gradual. Então, suporte. Deus está tirando o melhor de você, para pegar o que você tem de melhor, colocar nas mãos deles. E quando você sair desse processo, você vai ser uma pessoa melhor, ter uma família melhor, viver um tempo melhor, uma situação melhor, ter uma fé maior, ser mais crente, mais decente, mais cheio de Deus e cheio do Espírito Santo. Isso é o que vale, isso é o que importa, isso é o que interessa. Por isso, meu irmão e minha irmã uva, não importa o processo que você esteja passando, veja o depois. Aleluia. Independente se você chegar uma vermelha ou verde. Importante é o seu cheiro e o seu sabor. Importante é o tempo que você fica no vinhedo. Importante é o tempo que você passa na garrafa. Quando você sair da garrafa, você vai valorizar bem mais. Por isso que não me importa o que dizem comigo hoje. Eu quero ver o que é que vão falar de mim amanhã. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, porque nós nos reunimos aqui hoje à tarde para louvar o teu nome, engrandecer o teu nome, magnificar o teu nome. Obrigado porque a Vanessa veio aqui, Jesus, e a sua filha, Pai, a Tati, e a sua filha, irmão Adão, irmão Luiz, a minha esposa, a irmã Maria. Pai, obrigado por este povo aqui reunido. Traz mais vezes, Jesus, para que a gente possa juntos adorar o teu nome, magnificar o teu nome, bendizer o teu nome, exaltar o teu nome, porque só o Senhor merece ser digno, honra e glória. Para que nós possamos entender o processo que nós estamos passando, para que quando sair desse processo, sermos muito melhor do que quando entramos. Pai, certo que o Senhor está nos ouvindo, nos atendendo, nos enxergando. Nós te adoramos e diremos que a Ti, que nós vamos dar culto de ação de graça, de gratidão a Ti, porque vamos superar esse processo e vamos sair mais valiosos do que entramos neste processo. Pai, te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo continue com você, com a sua casa, com a sua família, não só hoje, mas para todos sempre. Você diz, você diz, você diz.